Olá, começa agora mais uma edição do programa Todos os Grãos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o seu espaço para ficar muito bem informado sobre as novidades do mundo das commodities. E hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que revela o extraordinário potencial nutricional e comercial de variedades de feijão cultivadas por povos tradicionais no Vale do Juruá, no Acre. O estudo, que integra uma tese de doutorado, mostra que esses feijões, produzidos há gerações pelas comunidades locais, têm características únicas que podem fazer diferença na alimentação e também na renda das famílias rurais. E para essa conversa sobre essa descoberta, eu recebo hoje a professora do Instituto Federal do Acre e autora da pesquisa, Guiomar Almeida Souza. E ela já está conectada aqui com a gente, dividindo tela. Seja bem-vinda, Guiomar, com a gente aqui. Muito obrigado pela participação com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Uma satisfação, viu, em recebê-la por aqui, Guiomar. Vamos lá, eu queria saber primeiro, Guiomar, para o pessoal que está de casa entender também, pelo que eu vi, essa é uma tese de doutorado, né? Então, eu queria saber como foi, para quem está nos assistindo, como nasceu essa ideia, o que motivou o estudo sobre esses feijões aí de Juruá? Então, a tese nasceu a partir do conhecimento dessas variedades. O professor Maurício Viero, meu orientador, ele já trabalhava com essas variedades de feijão, já tinha algumas pesquisas, mas na área de busca da diversidade. Não tinha sido feito ainda um trabalho de caracterização muito ampla sobre a questão do conteúdo nutricional. E aí, nós começamos a tese e fomos, então, fazer essa busca dessas variedades no estado e vimos, então, que essa região do Juruá, ela concentra um grande número de variedades e essas variedades, elas são bem distintas entre si. Então, elas podem conter aí características únicas que podem estar trazendo peculiaridades e vantagens, né, a essas variedades. Pois é, então vamos falar um pouquinho sobre essas vantagens, digamos assim. O que mais chamou a atenção quando você começou a investigar os feijões cultivados por essas comunidades locais? A forma de cultivo. Por quê? Porque os feijões, eles são cultivados, tanto o feijão de terra firme, quanto o feijão calpi. O feijão de terra firme que eu falo é o feijão comum, né, da mesma espécie do feijão carioca, que é o feijão mais consumido no Brasil. Então, da mesma espécie do carioca, o feijão comum, ele é produzido a partir de um local em que é uma floresta e que essa floresta ela é semi-derrubada e aí ela passa pelo plantio, né, um novo corte na madeira, ou floresta nativa ou capoeira, que é uma floresta que já foi utilizada, ficou em pousio durante um tempo e volta a ser utilizada para cultivo. Então, essa essa forma de cultivo, ela chama bastante atenção, isso para o feijão comum. Para o feijão de praia, ele que é esse feijão calpi, que é o feijãozinho mais que nordestino, né, aquele feijãozinho com cara de nordeste, e que foi trazido para cá por povos, né, que migraram para o estado do Acre, que trouxeram essas variedades. Então, concentrou tudo nessa região.
E aí, para a gente voltar a falar sobre a primeira pergunta que você me fez, o feijão calpi, ele plantado na praia, no barranco do rio mesmo. Então, a hora que a água vem, então, nas cheias do rio amazônico, dos rios amazônicos, essas cheias, elas trazem sedimentos, as águas são caracteristicamente barrentas, então ela traz vários sedimentos e isso aduba a terra. E isso faz com que esse barranco de rio ele seja um solo fértil para o feijão. Tem uma produtividade muito boa, e aí então é que a gente consegue apontar que especificamente essas duas variedades elas conseguem absorver um conteúdo nutricional relevante, né, para a proteína e ainda todas as outras variedades, a gente viu que todas elas têm um quantitativo proteico significativo. Muito bacana. A gente, inclusive, vai falar um pouquinho mais aí sobre essas questões nutricionais, né, essas descobertas, mas queria explorar um pouquinho ainda sobre o seu trabalho, né, o seu envolvimento nessa pesquisa e saber um pouquinho mais sobre esse processo. Você, imagino, deve ter passado por diversas etapas, né, durante esse estudo. Teve, imagino, um processo de coleta, teve um processo de análise das amostras que envolveram, então, investigação de campo, investigação em laboratório, é isso? Isso. Primeiro a primeira etapa da pesquisa foi a busca das variedades. Então, primeiro a localização dessas variedades, né? Viajamos pela reserva Chico Mendes, viajamos pelos demais municípios, para a gente verificar ainda onde que estavam realmente essas variedades, porque a gente já tinha uma ideia de que realmente nessa região teria, então a gente foi à busca, né, fazer a busca física realmente. Então nós verificamos um quantitativo de variedades nesse local. Após isso, então, foram montadas as expedições para poder fazer as coletas. Então, tanto por terra que eu falo dentro do município. Por quê? Uma das razões que a gente também aponta que essas variedades, elas ainda estão nesse local de forma ainda bem concentrada, porque esse local, o Vale do Juruá, especialmente o município de Marechal Thaumaturgo, de Porto Walter, e aí essa região lá, ela é uma região isolada, ela é uma região que a gente só chega de barco ou de avião. E mesmo de barco, em tempo bom de navegação, você leva um dia para você chegar lá, isso com um barco bem rápido. Então, e 45 minutos de voo, né, em aviões pequenos. Então, não tem muito acesso lá para o carioca está entrando lá agora. Então, por isso, eu acredito que os produtores, né, os agricultores lá da região, eles ainda mantenham muitas dessas variedades. Pois é, Guilmar, a gente estava falando aqui então sobre essas etapas da pesquisa, né? Você fez toda essa pesquisa então de campo, digamos assim, essa parte de coleta, viajou bastante, explorou bastante, foi às Ah, comunidades, sim, né? E aí para poder fazer então uma segunda etapa de pesquisa em laboratório, não é isso? isso. Então, nós chegamos até o município de Marechal Thaumaturgo, via avião e via aérea, e montamos, então, expedições no município para sair, então, para as comunidades. Então, nós coletamos as variedades dos próprios agricultores e ainda conversávamos, fizemos algumas entrevistas para saber, né, qual que era o modo de plantio, de colheita deles, então, para poder ter uma ampliação nos dados que a gente estava buscando.
depois que a gente fez a coleta, nós trouxemos então para o laboratório, aqui para Rio Branco, e começamos então a parte experimental de laboratório. Muito bem. Eu queria saber, por curiosidade mesmo, como o pesquisador, né, o Amaury, também orientador seu, ele entrou com você nesse trabalho. Vocês já se conheciam de outras oportunidades? Como vocês acabaram firmando aí, na verdade, uma parceria nesse trabalho, né? Como vocês entraram juntos nessa pesquisa? O professor Amaury, eu costumo chamá-lo assim, né, doutor Amaury, ele é pesquisador da Embrapa e ele trabalha na área da agrobiodiversidade aqui em Rio Branco, né, na Embrapa Acre. E eu, como professora do Instituto Federal, visava o doutorado, e ele estava como orientador no programa da Bionorte, que funciona em parceria aqui com a Universidade Federal. E aqui nós temos algumas questões, né, locais. A gente fica num local que é distante, né, dos grandes centros, temos um pouco de dificuldades com questões de pesquisa, né, porque falta um pouco realmente falta recurso para pesquisa. Em contrapartida, nós temos uma biodiversidade que é rica, que é assim esplêndida, né, em possibilidades para se pesquisar. E aí, buscando isso, nós fomos então atrás, eu querendo fazer entrar para o doutorado, e eu já conhecia o professor Amaury assim, sem muito contato, porque ele também, né, é esposo da reitora da reitora na época, né, do instituto que eu sou servidora. Então, ela como reitora e ele é pesquisador da Embrapa, então acabei conhecendo ele por meio dela, e aí eu já tinha começado um trabalho com feijões para o mestrado, isso foi em 2015, não, 2013, 14, eu tinha começado um projeto para o mestrado, e não deu certo, eu acabei indo para outro caminho, porque na época não foi possível trabalhar com feijão, e o mestrado também é um período muito curto, né? Não ia dar para a gente conseguir fazer, então a gente deixou do lado. E aí voltamos, então, refizemos o projeto para o doutorado, concorremos, graças a Deus veio a aprovação, e aí a gente começou, então, a pesquisa. Mas, na verdade, o professor Amaury a gente já conhecia por meio da esposa dele, que na época era reitora do instituto que eu sou servidora. Muito bem, Guiomar. A gente ainda vai conversar um pouquinho sobre a pesquisa, os resultados, né, que vocês já extraíram, né, depois de tanto estudo, de tanto trabalho. Mas eu preciso chamar um rápido intervalo. Vou pedir para você ficar aqui com a gente, para a gente conversar mais um pouquinho logo depois desse nosso rápido intervalo, tá bom? Aí eu volto com você. A você que está em casa, eu quero só fazer um convite para rever essa nossa entrevista na íntegra, onde, quando quiser, basta acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/agromaistv. A gente vai fazer uma rápida pausa, voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Todos os Grãos. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. E vamos voltar direto aqui o nosso bate-papo com a professora, pesquisadora, né, Guiomar Almeida Souza. Ela que já está conectada mais uma vez com a gente, né, Guiomar? A gente estava falando ali um pouquinho, né, sobre esse trabalho, esse estudo de vocês. E
a gente explorou um pouquinho sobre os processos, né, realizados durante esse estudo. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre os resultados práticos, né? Pelo que vocês viram, então, existe, pelo que eu entendi, um parâmetro nutricional que foi colocado ali em questão, que vocês avaliaram, e os resultados mostraram, em comparação com outras variedades comerciais, algo, digamos assim, superior, algumas vantagens, não é isso? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas conclusões para a gente. Então, a gente percebeu que essas variedades, especificamente duas variedades de feijão calpi, elas apresentaram um resultado que chamou atenção para o quantitativo proteico, em torno de 27%. Os feijões comerciais, eles têm em torno de 20, 22%. E essas variedades, essas duas especificamente, elas apresentaram 27%. Então, poucas variedades de feijão apresentam esse quantitativo, não que seja impossível. A literatura, ela diz que feijão pode ter até 35% de proteína, mas não é nada comum. Eu mesma não achei nenhum trabalho que diga achei que destaque que poderia ter até 35. Não, essa variedade deu 35. Então, são poucas as variedades, né? Poucos os trabalhos, poucas as variedades que têm realmente um conteúdo tão significativo em proteínas. Além do mais, chamou atenção também a questão das antocianinas em variedades de feijão de cor escura, especificamente uma variedade calpi, que chamam aqui de preto de praia. É um feijãozinho preto e ele apresentou um número bem maior que as demais variedades, mesmo as variedades de feijão preto. Então, isso, assim, abre muito, né, a nossa curiosidade para a gente saber o que mais tem. Hoje, eu continuo com a pesquisa e em busca até de recurso para poder ver o que eu posso achar mais em antioxidantes, em conteúdos fenólicos, para poder ver realmente até onde, né, essas variedades podem apresentar resultados significativos diferentes das variedades comuns. Muito bem, a gente está aqui falando sobre, né, esse potencial todo aí nutricional que você está apresentando para a gente, mas você avalia também que existe um grande potencial comercial a partir dessa descoberta? Claro, não nada a curto prazo, mas é possível de repente trabalhar um potencial comercial desses feijões que você avaliou? É possível sim. A partir do momento que houver realmente investimento, eu acho que um pouco mais de investimento, tanto em capacitação técnica também para os agricultores, porque os agricultores, eles cultivam do jeito que eles aprenderam com os pais, eles guardam as sementes do jeito que os pais, os avós, as gerações vieram fazendo até aqui. Então, o cultivo dessas variedades não tem o custo de um feijão comum, de um feijão que está lá no supermercado. O custo deles é bem mais alto, a produtividade é mais baixa e eu diria que assim é um produto gourmet. É um produto gourmet e é um produto que, pelas características únicas dele, pode sim alcançar novos mercados, mas é necessário ou existir uma
um cliente que realmente pague mais para compensar o investimento do agricultor, né, em trabalho e tudo, ou, né, existir uma capacitação técnica, uma um acompanhamento ali que talvez o Estado ele consiga direcionar para o agricultor para que ele possa, então, conseguir produzir, ter uma produção melhor, porque hoje em dia a produção deles é baixa, mas pode ser sim que eles consigam melhorar essa produtividade. Não chega a competir com monocultura de feijão, né? Não vai competir, até porque esse feijão ele é orgânico e ele é diferencial, né? Ele é diferente pelas características naturais dele. Então, ele não vai conseguir competir com o feijão lá de Minas Gerais, de Mato Grosso, mas ele pode sim ter uma melhoria na produção. Como você tá falando aí, eu estou imaginando, é preciso estruturar, né? Estruturar a cadeia, fazer a capacitação para, de repente, pensar em um potencial comercial maior, mas como você disse, claro, né, é um produto, de repente, nichado, com um valor agregado maior, que precisa ser demandado para um público talvez específico, né? Mas hoje em dia a gente sabe que produtos orgânicos e produtos selecionados têm sido cada vez mais valorizados, então de fato é um potencial muito grande, muito bacana que se abre a partir do momento que essa cadeia acabe se estruturando, né? Mas eu fico pensando também que esse resultado pode ajudar também a desenvolver talvez alguns programas locais de alimentação escolar, de políticas públicas voltadas aí para a segurança alimentar, porque são feijões de alto valor nutritivo, né? De alto potencial nutritivo, então talvez programas locais mesmo para ajudar a desenvolver e ajudar a disseminar essa produção seria muito bacana também, né? Isso, e isso também seria uma necessidade ali daqueles agricultores, porque eles também têm várias dificuldades, várias barreiras para poder conseguir ali cultivar o seu produto, conseguir levar esse produto, porque, veja bem, nós estamos falando de um local, de uma região isolada, geograficamente. Então, para tirar, assim como é difícil chegar lá, é difícil também tirar esse produto de lá. Então, tem um custo de logística alto. Além do custo de produção alto, tem um custo de logística alto. Só que também a gente tem outras peculiaridades que são bem relevantes. A maioria desse feijão ele é cultivado dentro de uma reserva extrativista. Então, essa característica ela pode aí perfeitamente ser trabalhada na forma de um selo depois de indicação geográfica, que é a nossa busca, né, com a pesquisa, para poder trazer esse embasamento dessas características nutricionais para o produto, e aí, a partir disso, a gente conseguir fazer, então, com que esse produto ele seja reconhecido. Por quê? Porque agora a gente está descobrindo que esse produto ele existe, tem uma diversidade, que tem características nutricionais relevantes, porém, não tem ainda nenhum programa, nem nada que ajude o agricultor, que dê apoio para o agricultor, para ele animar e fazer esse cultivo e procurar trabalhar mais a produção dessas variedades. Então, muitas das vezes, ele fica desanimado. Então, ele corre para outras culturas. E aí a gente está aí também com o risco de até mesmo desaparecer. Ou então, chega novas culturas, o agricultor ele vai para o que está mais interessante. Então, é muito importante e é um objetivo também da pesquisa fazer essa busca, essa caracterização, para que o agricultor ele não fique completamente descoberto
e ele consiga restaurar aí o seu potencial de cultivar essas variedades isso se torne rentável para ele também. Muito bem, Guilmar, e agora? Quais são os próximos passos aí da pesquisa? O que você pretende ainda? Você vai continuar se debruçando em cima desse trabalho, dessa pesquisa? Você quer avançar de alguma maneira em alguma questão específica? Enfim, quais são seus planos a partir desse resultado em mãos, né? Quais são seus planos agora com esse estudo, com esse trabalho? Então, nós estamos agora numa segunda fase, procurando entender um pouco mais sobre compostos fenólicos e a atividade antioxidante dessas variedades. Por quê? Porque por elas serem coloridas e por elas terem cores diversas, elas têm amarelo, tem pintadinho de vermelho, tem pintadinho de preto, elas têm vários tons. Talvez vocês tenham visto no trabalho, aqui só tem 14 variedades, mas tem outras ainda, né, de cores diferenciadas. Então, isso leva a gente a entender que a composição em fenólicos e em compostos antioxidantes, ela pode ser significativa. E aí, como terceira via também para a pesquisa é avaliar a retenção desses compostos depois do cozimento. Então, se eu tenho antocianinas nessa proporção, com a variedade, com o grão cru, eu preciso saber que tanto disso é retido após o cozimento. É uma pergunta que a gente ainda não sabe e que a gente busca pesquisar para responder. Muito bem, Guilmar, a gente está por aqui com o canal aberto para esse diálogo, para quando novidades surgirem, né, em relação aos próximos passos, você pode se sentir convidada para trazer essas novidades para a gente, essas notícias, porque é sempre muito importante a gente mostrar para a nossa audiência o que a ciência está fazendo, como ela está trabalhando e as tendências de tudo isso para um futuro próximo, que são os resultados que vocês estão extraindo, né, de todo esse trabalho. Enfim, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente hoje. Muito sucesso para você no seu trabalho e vamos voltar a conversar, como eu disse, em novas oportunidades, viu? Eu é que agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição, e agradece realmente a oportunidade da participação e de poder divulgar um pouco da pesquisa, é sempre uma alegria. Valeu, muito obrigado mais uma vez, viu, Guilmar? Até uma próxima. E olha só, você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia com a gente até aqui hoje no nosso Todos os Grãos. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.